Boa tarde, crianças, tudo bem? Quinta-feira, quase final da semana, dia 22/10, e hoje nós vamos ter a aula número 2 de língua portuguesa e a aula número 1 de matemática, ok? Então, a professora vai explicar a aula de língua portuguesa primeiro. Ontem nós fizemos a aula 1, atividade 1, 2 e 3. Hoje nós vamos fazer a atividade 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de língua portuguesa, que tá aqui naquela apostila impressa, ok? Então lá, nós vamos começar pela questão número 4. Na questão número 4 tem um textinho chamado Você Troca, e eu vou ler pra vocês, e depois vocês leem em casa de volta com a família de vocês, tá? Um gato contente por um pato com dente, um canguru de pijama por um urubu na cama, um ratinho de camisola por um passarinho na gaiola, um tutu de feijão por um tatu de calção, um lobinho delicado por um chapeuzinho malvado, um gato de bota por um sapo boboca, um final de brincadeira por um varal de feiticeira? Quem escreveu esse texto, lembra que a gente aprendeu como identificar o autor e escritor? Fica sempre embaixo, no finalzinho do texto, com uma letra pequenininha. Foi a Eva Furnari, e o nome desse texto é Você Troca? O que será que tem nesse texto que mais chama atenção quando a gente está lendo? Vou ler mais uma frase para a gente pensar. Você troca um gato contente por um pato com dente? Esse texto é escrito com rimas. Lembra que rimas são palavras que têm sons iguais ou parecidos. Nesse caso tem várias, ó, gato com pato, contente com dente, canguru com urubu, pijama com cama. Então, para a gente saber se uma palavra rima ou não, é só a gente falar ela e escutar o que está falando. É muito importante sempre prestar atenção no que está falando, porque a gente escuta o som das palavras, das letras, e isso ajuda a gente na hora de escrever. A gente fala cama. Qual letra será que faz o c? C com A. E para eu escrever ma, M com A. Então, quando eu presto atenção no que eu falo, eu identifico como eu escrevo. E fica muito mais fácil aprender a escrever. Tudo bem? A professora vai pedir o primeiro desafio. Eu quero que vocês gravem vocês lendo esse textinho e mandem para a professora ver como que tá a leitura de vocês. Tudo bem? Depois que fizerem isso, embaixo vai ter uma atividade que vocês vão ler a frase aqui e vão completar o final dela igual do texto aqui. Então, vai ter que ler o texto para fazer essa atividade. E embaixo é uma atividade que está escrito assim, ó. Vamos brincar de rimar? Pinte e copie o nome do desenho que tem o mesmo som final que a imagem fora do retângulo. Então, como que eu vou saber qual palavra que eu tenho, qual desenho que eu tenho que pintar e escrever o nome aqui? Eu vou falar o nome desses objetos para identificar o som que sai da minha boca, para saber qual é parecido com o objeto que está fora do retângulo. Aqui na primeira linha eu tenho um peão. E aqui eu tenho um cadeado, avião, maçã. Qual desses três objetos, quando a professora falou, tem o som igual ou parecido com o peão? Essa aqui tá fácil, né? Então, vocês vão identificar qual que tem. Olha lá, peão. Rima com cadeado? Não. Rima com avião? Peão, avião. Sim. Então, eu vou pintar o avião e vou escrever o nome do avião aqui. E faz isso com todas as linhas. Tudo bem? Depois, vamos para as próximas atividades. No texto Você Troca, há muitas palavras que terminam com o mesmo som. Isto é, palavras que rimam. Complete o quadro com palavras que terminam com o mesmo som. Aqui também nós vamos precisar identificar o som das palavras, ó. Aqui tem contente, gaiola, brincadeira e cama. E tem 2 retângulos embaixo de cada palavra. Então, vocês vão pensar em 2 palavras que rimam com contente, 2 com gaiola, 2 com brincadeira e 2 com cama. Tudo bem? Questão número 7.
Pinte o retângulo com a palavra que rima com urubu. Vão ler as 3 palavras. Qual rimar com urubu, pinta. Questão número 8. Você troca um lobo delicado por um chapeuzinho malvado? Escreva se você faria essa troca ou não e explique a sua resposta. Então, aqui, com a letrinha de vocês, do jeito que vocês conseguirem, tá? O importante é vocês tentarem, se esforçarem para aprender. Vão colocar, você trocaria o lobo delicado por um chapeuzinho malvado? Sim ou não? E daí depois explica para a professora por que você trocaria ou por que não trocaria. Embaixo, você troca. E daí aqui, ó, tem várias frases, como um gato valente por um rato contente. Vai marcar um X se trocaria no sim e se não trocaria no não em todas as frases. E, para terminar, a questão 9 e 10. Complete a rima marcando um X na palavra que termina com um som semelhante. A. Tenho uma tromba gigante, sou muito elegante, me chamo... Qual será que rima? B. Vivo no mar e não na areia. Todos me chamam de... O que será que rima com areia? E o que vive no mar? Será que a cobra vive no mar? E mar rima com cobra? Então, tem que ler as questões para identificar o som e prestar atenção nas informações também. Questão número 10. Pinte as imagens que possuem a mesma sílaba destacada na palavra. Aqui tem uma palavra que está escrito o quê? Estrela. Tem uma sílaba que está mais forte, está destacada, que é o tre. O T-R-E que faz tre. Nos desenhos abaixo, vocês vão falar o nome desses objetos, dessas coisas em voz alta e vão identificar pelo som da sua própria voz qual dessas palavras tem a sílaba tre. Para isso, vai precisar falar em voz alta, tá bom? Uma ótima aula para vocês. A professora vai guardar o videozinho de vocês lendo o texto Você Troca, tá bom? Lê do jeito que consegue, do jeito que tá aprendendo. Não tem problema, não precisa se preocupar, não precisa ficar nervoso. A professora só quer saber como que está a leitura de vocês em casa, tá bom? Um beijo e ótima aula!